Olá, tudo bem? Vamos a mais uma aula da nossa gestão de fluxo de caixa. Hoje nós vamos falar sobre orçamento e fluxo de caixa. Os tópicos a serem abordados nesta aula serão: o que é orçamento de caixa? Como funciona um orçamento de caixa? E os objetivos do orçamento de caixa. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de entender o que compõe um orçamento de caixa, saber como se operacionaliza um orçamento de caixa e verificar o reflexo do orçamento nas decisões da empresa. O orçamento é muito importante. Então vamos lá. O que é um orçamento? É um processo de planejamento e controle orçamentário, também denominado de planejamento e controle financeiro ou planejamento e controle de resultados. O que nós fazemos dentro de um orçamento? Se você pensar na tua vida pessoal, a empresa faz a mesma coisa. Você pega lá o teu salário e começa a deduzir aquilo que você tem para pagar e você tem lá um saldo credor. Vamos falar de credor. Sobrou. O que você faz com ele? Pessoalmente você faz algumas coisas e empresarialmente faz outras coisas. Então a empresa faz a mesma coisa. Coleta todas as informações de todas as áreas, joga para dentro desta ferramenta e começa a fazer as suas autoanálises, ok? Para a gente poder chegar a alguns números, algumas analogias que nos deem alguma satisfação ou insatisfação para dar sequência em algumas coisas. O orçamento é a ferramenta de controle por excelência de todo o processo operacional da empresa, ou seja, toda a departamentalização da empresa, todo o processo orçamentário da empresa vem para dentro dessa ferramenta. Eu não consigo analisar num todo departamentos separadamente. Nós vamos pegar todos os departamentos, né? Uma empresa, todas elas são departamentalizadas, trago para dentro dessa ferramenta e começo a analisar. Aquilo que sai da regra natural da empresa, esse ano não teremos investimento, razão, não importa, mas não teremos. Tá legal? Claro que importa internamente, mas para nós aqui não. Não teremos investimentos. Então, este ano aqui, nada de dinheiro novo para nenhuma área. Vamos manter o que está acontecendo em função do mercado, em função da economia, seja lá qual for a razão. E aí você traz tudo aquilo para dentro da empresa e começa a analisar. Do orçamento, começa a analisar. Destoou um pouco, saiu um pouco fora do normal, aí você vai para o analítico. O que é o analítico? Você vai departamento a departamento e começa a ver quais foram as ofertas de orçamento que os gestores de cada departamento colocou para você. E você, como gestor financeiro, você traz cada um deles para conversar contigo aquilo que você entender que está em desacordo. É o elo que liga as receitas projetadas e os custos projetados. Então, olha só, quando fazemos um orçamento, já falamos em aulas anteriores, nós não temos a certeza de que aquilo irá ocorrer na exata essência da qual você criou, ok? Então você traz para dentro das informações tudo aquilo que todos colocaram e você vem trazendo aqui, ó, meus custos, minhas despesas, minhas receitas, receita operacional, receita não operacional, despesa não operacional, e aí eu começo a trabalhar todas essas informações. Então ele junta tudo isso, por isso que a gente diz que ele é um elo. Ele pega tudo e deixa tudo formalizado numa única ferramenta para que você possa enxergar o todo. Relaciona-se com as projeções de ingressos e saídas de recursos financeiros, das necessidades de financiamento e de controle financeiro. Olha só, relaciona-se com as projeções de ingressos e saídas. Todo dinheiro tem uma origem e tem um destino. A origem das receitas da empresa, ela vem dos clientes, ela vem de uma operação financeira, ela vem da venda de um ativo, tá legal? Da venda de um bem da empresa, e ela tem um destino. Qual é o destino? Pagamento de salário, pagamento de fornecedores, pagamento de outras aquisições que a empresa faça. Tudo isso daí tem que estar dentro deste orçamento, para que nós possamos enxergar de forma macro e sintetizada, né? Quando falamos de sintetizada, juntamos tudo para enxergar um único número. Tá? Aí aquele número, quando você quer enxergar ele aberto, você explode ele, né? Você vai para o analítico e aí você vê
cada número. Esse aqui tem 10, mais 10, mais 10, mais 10, mais 10, juntou 50. Aquele 50 vai estar ali. Se você quiser abrir os 50, você abre os 50 para saber o que é, ok? Representa o equilíbrio financeiro dentro da empresa. Gente, se não existir equilíbrio entre as contas a serem pagas e as contas a serem recebidas, a empresa não tem vida longa, ok? E o equilíbrio mesmo, ele significa de você não gastar mais do que você arrecada, né? Às vezes ouvimos aí, né, das contas públicas, independente de qual tipo de governo, federal, estadual, municipal, que gastou mais do que arrecadou, então está com déficit. Não, gastou menos do que arrecadou, então está com superávit. Gastou exatamente a mesma coisa que arrecadou, então é uma situação de equilíbrio, nula. Mas o que nós queremos dizer com equilíbrio? Eu tenho que ter essas análises para manter um equilíbrio entre o que entra e o que sai. Tá legal? Em alguns momentos o que sai vai ser um pouquinho mais pesado, em alguns momentos o que entra vai ser um pouco mais pesado. Com essas diferenças e com as médias apuradas dentro dos períodos, a empresa consegue ir equalizando e sempre trabalhar na expectativa de um caixa superavitário, de um orçamento superavitário, ou seja, um orçamento com sobra de capital. Elaborado diretamente pela área financeira, baseado em muitos dados fornecidos pelos diversos setores da empresa. Eu tenho que receber de todas as áreas as informações. Quais são suas necessidades de compra de equipamento? Quais são suas necessidades da folha de pagamento? Quais são suas necessidades de material de uso diário? E assim vão todas as necessidades de cada setor, departamentalizadamente, trazem até o orçamento e esse orçamento vai ser discutido. Se ele vai ser colocado em prática ou se ele não vai ser colocado em prática. Se ele tem que sofrer uma redução ou se ele tem espaço para sofrer um aumento. É isso que se discute numa reunião orçamentária de uma empresa. Assim que todos estiverem juntos, em uma visão macro, eu tenho que, dentro do orçamento, enxergar a empresa inteira. Foi aquilo que eu coloquei para vocês agora. Eu tenho 50 mil. Ele é uma visão macro. Mas se eu quiser ver macro aberto, 50 mil, eu abro os departamentos e vou enxergando o que cada departamento representa dentro dos 50 mil. Pode ser que tenha departamentos lá que represente 10% e outro represente 60%. O que representa 60%, por que representa tão acima dos demais? Tem que ter uma explicação. Havendo uma explicação plausível e que seja benéfico para a empresa, a gente aprova o orçamento. Não sendo, a gente reprova o orçamento e... reprovou, não tem mais orçamento? Não, o orçamento é refeito até que a gente chegue a um consenso. Tá legal? Então, juntamos tudo de forma macro, os micro. Cada departamento é micro e o orçamento é enxergado de forma macro. Enxerga a empresa inteira num único detalhe, ok? O orçamento nada mais é do que colocar na frente aquilo que está acontecendo hoje. Ou seja, é preciso e necessário programar o amanhã baseado nos fatos de hoje. São necessidades primárias de uma empresa. O que são necessidades primárias? A gente poderia chamar de necessidades primeiras, né? Porque as primárias são as necessidades que a empresa tem para se manter viva, ou seja, operando. Então, todas essas visões que nós temos, olha, eu quero enxergar lá na frente, então eu tenho que pegar o hoje e projetar para frente. Se eu tenho esta condição, se eu consigo analisar o meu mercado, aí a gente vai voltar nas duas ciências que não se desgrudam da administração financeira, que é economia e contabilidade. Pego dados contábeis, pego dados econômicos, junto tudo e eu enxergo o amanhã, eu enxergo acima do muro. Eu não posso ter uma visão apenas de curto prazo, eu preciso enxergar além do curto prazo. Sendo que, se eu enxergar além do curto prazo e o meu curto prazo eu for cumprindo, a sua necessidade de sucesso está muito próxima. Porque se no curto prazo você consegue cumprir, obviamente o longo também vai ser cumprido. Lembrando que se tiver necessidades de ajustes no meio do caminho, a gente tem que ir fazendo.
E lembrando também que esses ajustes têm que ser mínimos, não pode ser ajustes gigantescos. Se for ajuste muito grande, é porque você cometeu algum erro lá atrás. Orçar significa processar todos os dados constantes do sistema de informação contábil, sistema de informação contábil. Esse sistema de informação contábil fornece a você a nossa situação de fatos ocorridos, que foi o regime de competência que aconteceu lá atrás. Os fatos contábeis vêm e a gente transforma ele em dados, sabendo que todos aqueles dados vão virar financeiros amanhã. Mas orçar significa isso, ok? Introduzindo os dados previstos e considerando as alterações já definidas para o próximo exercício. Estamos falando de curto prazo, né? Qual é o próximo exercício de 2023? 2024. Então, eu tenho que orçar hoje 2024 e em cima de 2024 eu projeto 2025, 26, 27, até onde eu quiser, ok? Mas baseado naquilo que está acontecendo hoje, orço aquilo que vai acontecer no próximo ano e projeto esse orçamento para os demais períodos. Contudo, convém lembrar que o orçamento tem outros objetivos e estes devem ser buscados dentro do seu conjunto, sendo ferramenta ideal para o processo de congruência de diversos objetivos corporativos e setoriais. Ou seja, todos os departamentos têm os seus objetivos, só que todos têm que estar em congruência com o objetivo da empresa. Tá legal? Todos nós que trabalhamos numa organização somos cobrados por resultado. Este resultado tem que ser muito bom para a empresa. Se ele for bom para a empresa em conjunto departamentalizado, é lógico que para todos os departamentos também será bom. Não tem como um departamento ir mal e os outros irem bem, tá? Eles trabalham todos alinhados. Esse alinhamento, ele tem que acontecer. Aí você vai falar, mas o departamento de vendas não está indo bem. Não tem como, porque se vendas não for bem, o resto também não vai, porque se vendas não for bem, o dinheiro não entra. E aí começa a dar lá uma dor de cabeça para a empresa para poder fazer os seus reajustes se vendas não estiver acontecendo, ok? Dentro dessa linha de atuação, o processo orçamentário deve permitir a participação de toda a estrutura hierárquica. Nós temos vários tipos de orçamento, tá? Mas todas as hierarquias de todos os departamentos têm que participar, para que todos estejam cientes das decisões tomadas individualmente, ou seja, por departamento, e aquela que juntou tudo e virou uma decisão da empresa. A empresa vai atuar assim. No momento em que eu vou atuar assim, significa que aquele departamento, aquele e todos os demais vão funcionar nesse formato que nós determinamos aqui, em comum acordo entre todos, ok? Porque vendas, por exemplo, não podem entrar em desacordo com produção, porque senão vai ter problema, vai vender e não vai ter para entregar, ou então vai fabricar e não vai ter não vai conseguir vender. Então tem que estar todo mundo ali numa sintonia muito bem afinada. Com responsabilidade orçamentária, não devendo ser um processo ditatorial. O que é um processo ditatorial, galera? O presidente da empresa vem e fala, o orçamento esse ano aqui é assim, e não vou mudar uma vírgula. Opa! Isso aí é ditatorial, ou seja, o cara está ditando o que ele quer e não vai acertar mudanças. Não deve ser feito assim. Um orçamento tem que ser livre para todo mundo expor as suas situações. Aí o diretor, o presidente, sim, tem que cobrar o resultado para que a empresa, porque todo mundo trabalhando junto, apresenta o resultado. Se este resultado for alcançado, tá todo mundo bem, tá legal? Mas existe sim, a gente chama de top-down, né? A decisão vem de cima para baixo, tá? E isso daí é meio que impositivo. E quando é impositivo, gera uma certa restrição com os demais. É claro que, em última instância e em caso de dúvidas, prevalecerão os critérios da corporação. Mas todos os envolvidos no processo orçamentário devem ser envolvidos. Olha só, aqui a gente pode até fazer um comparativo entre uma pirâmide que tem a base no chão e uma pirâmide que tem o topo virado para o chão, ok? Se nós pensarmos numa empresa, a pirâmide está com a base no chão,
porque o operacional são os que estão embaixo e os decisórios são os que estão em cima. Então a pirâmide fica nesse formato. Então a gente faz assim, ó, vamos imaginar um time de futebol. Onde é a base de um time de futebol são os jogadores. Os jogadores é que estão na parte de cima, então a pirâmide fica invertida. Então eu tenho jogador, técnico, diretoria e presidente. O presidente não entra em campo, ok? Então as decisões acontecem do presidente aqui, elas podem influenciar lá no campo? Pode, mas não é a mesma influência de top-down de uma empresa. O cara decide na ponta da pirâmide e joga a informação para baixo. Esse aqui ele decide, mas lá dentro de campo, de acordo com a estratégia do time adversário, você pode mudar a sua estratégia. Então, a gente precisa analisar do que é que nós estamos falando, mas ela tem que ser, a melhor forma de um orçamento acontecer é entre todos cooperativos dentro das informações para que elas aconteçam de forma tranquila, que todo mundo possa alcançar teu objetivo e não ser uma imposição, beleza? E aí vem uma dica de leitura para vocês. Orçamento Empresarial, Clóvis Luiz Padovese, é um mestre, é um doutor no assunto, tá? O livro dele, aliás, ele tem alguns, mas esse livro é sensacional. Ele é um autor muito conceituado, palestrante internacional, e ele traz para você informações muito relevantes com relação ao orçamento, ok? E fica aí a dica de um vídeo, como construir um orçamento empresarial em 5 simples passos. Galera, construir um orçamento não tem segredo. O que existe é, todos têm que estar sintonizados. Assiste o vídeo, vocês vão gostar. Espero que tenham gostado da aula, bons estudos e até a próxima.